Olá pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar um importante teorema que relaciona o ângulo central de uma circunferência com um ângulo inscrito nessa mesma circunferência. Vamos lá, vamos ver o enunciado desse teorema. Ele diz o seguinte: em uma circunferência de centro O, considere os pontos A, B e C sobre essa circunferência. E aí mostre que o ângulo AOC é o dobro do ângulo ABC, tá? Para demonstrar esse teorema, vamos considerar três casos. O primeiro caso é o caso em que um dos lados do ângulo passa pelo centro da circunferência. Então, observe, o lado BC do ângulo ABC passa pelo centro da circunferência. Lembrando que o que queremos mostrar é que o ângulo AOC, que é esse ângulo aqui, ó, AOC, esse ângulo aqui, é o dobro do ângulo ABC. Então, é o dobro desse outro ângulo aqui. Se eu chamar esse ângulo AOC de Azinho e o ângulo ABC de Bzinho, o que queremos mostrar é que Azinho é duas vezes Bzinho, beleza? Queremos mostrar que A é igual a 2B. Muito bem. Como eu disse, são três casos. Então, esse é o primeiro. No segundo caso, o centro da circunferência está entre o ângulo ABC. O centro da circunferência é interno ao ângulo ABC. E como o centro a gente denotou por O, então a gente tem aqui o ângulo AOC. E queremos mostrar que o ângulo A, que é o ângulo AOC, né, o ângulo Azinho, é duas vezes o ângulo ABC, que é o ângulo Bzinho. E aí vamos falar do terceiro caso. Note que no primeiro, um lado passou pelo centro, no segundo, o centro está entre os lados, e no terceiro e último caso, o centro da circunferência está fora do ângulo ABC, tá? Então, digamos que aqui a gente tem o ângulo ABC e, como você pode ver, o centro está fora dessa região do ângulo. Lembrando que o centro é denotado por O e aqui a gente tem o ângulo AOC, que a gente chamou de Azinho. E o ângulo ABC a gente chamou de Bzinho. Então vamos lá, vamos começar essas demonstrações pelo primeiro caso, tá? No primeiro caso, observe que OB é do mesmo tamanho que OA. Ambos são raios dessa circunferência. OB igual a OA é igual a raio. Isso quer dizer que o triângulo OBA é um triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais, beleza? O triângulo OBA é isósceles. E esse triângulo sendo isósceles, se esse ângulo aqui é B, então esse outro ângulo também é B, beleza? Vamos registrar aqui, ó, que o ângulo OBA é igual ao ângulo OAB, ambos iguais a B. O ângulo OBA igual ao ângulo OAB, ambos iguais a Bzinho, beleza? Muito bem. Agora, observe que pelo teorema do ângulo externo,
pelo teorema do ângulo externo. O que diz esse teorema? Diz que esse ângulo A é um ângulo externo ao triângulo OBA. Então, esse ângulo A é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. A é igual a 2B. E isso acaba com a demonstração do primeiro caso, ok? Primeiro caso demonstrado. Queríamos mostrar que A é igual a 2B, demonstramos. Já vamos então para o segundo caso. Qualquer dúvida no primeiro caso, poste aí nos comentários. No segundo caso, eu vou começar traçando o diâmetro que parte de B, passa por O e atinge o outro lado aqui no ponto D. Certo? Vou registrar aqui, seja BD, diâmetro. E a partir disso, note que BO é raio, da mesma forma que OA também é raio. Certo? BO é igual a OA, ambos são raios. Implicando que esse triângulo BOA é um triângulo isósceles. O triângulo BOA é um triângulo isósceles. E dessa forma, esses ângulos aqui da base são iguais. Esse ângulo é igual a esse. Vou chamar esse ângulozinho de C e o outro ângulo também é C. Beleza? E perceba então que esse ângulo aqui, ó, é 2C, pelo teorema do ângulo externo, porque esse ângulo é externo a esse triângulo aqui. Ok? Vamos registrar isso aqui, dizendo que o ângulo OBA, que é o ângulo Czinho, é igual ao ângulo OAB, que é esse outro ângulo C. Então, esses dois ângulos são iguais a C. E isso vai implicar, pelo teorema do ângulo externo, que o ângulo AOT vale 2C, a soma desses dois ângulos não adjacentes a ele. Dúvidas nisso, posta nos comentários. Então, ângulo AOC é igual a 2C. Beleza? Esse aqui, ó. Muito bem. Só a gente fazer a mesma coisa aqui embaixo, analogamente. Como é a mesma coisa, perceba, ó, fazer essa parte aqui, ó. Vamos ver que BO é do mesmo tamanho que OC. BO é igual a OC, também é raio, implicando que esse triângulo BOC é também um triângulo isósceles. Triângulo BOC é um triângulo isósceles. Mesma coisa, né, que fiz aqui, ó. Viu? Mesma coisa que fiz aqui. Agora vamos para essa parte em que, como o triângulo BOC é isósceles, então esse ângulozinho aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, tá? Vamos chamar esse ângulo de D. Esse ângulo é D, esse ângulo é D. Ok? E aí vamos registrar assim, ó, o ângulo OCB, o ângulo OCB mede D, da mesma forma que o ângulo OBC. OBC também mede D. E assim, a gente vai poder dizer que esse ângulo aqui, ó, o ângulo DOC é ângulo externo. Esse ângulo aqui é ângulo externo desse triângulo. Portanto, esse ângulo aqui é a soma de D com D, 2D. Esse ângulo, que é 2D, eu vou escrever como sendo DOC. O ângulo DOC mede 2D. Agora é só perceber que o nosso ângulo B, originalmente aqui, ó, que é esse ângulo aqui,
ele é dado pela soma do ângulo C mais o ângulo D. O ângulo Bzinho é o ângulo C mais o ângulo D. Vamos dar um zoom aqui, ó. O ângulo B é o ângulo C mais o ângulo D. Beleza? E o ângulo A, que é esse ângulo aqui, vai ser 2C mais 2D. 2C mais 2D. Daí é só colocar o 2 em evidência. Quem vai para dentro do parênteses é o C e o D. C mais D. Onde C mais D é B, então a gente substitui aqui. C mais D substitui por B. E aí a gente conclui a demonstração do segundo caso. Beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos para o terceiro e último caso. No terceiro e último caso, eu vou começar parecido, traçando aqui o diâmetro BOD. Então, vou marcar aqui o ponto D. E de maneira bem parecida, note que BO é do mesmo tamanho que OA. BO é do mesmo tamanho que OA. Ambos são raios, o que implica dizer que o triângulo BOA é um triângulo isósceles. BOA é um triângulo isósceles. Logo, seus ângulos da base são iguais, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de C. E aí, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Daqui para cá. Maior do que o ângulo B, tá? Então, esse ângulo aqui, vou chamar de C. Beleza? Vamos registrar aqui OBA, o ângulo OBA. O ângulo OBA é igual ao ângulo OAB. Ambos são iguais a C. Beleza? E aí, vamos considerar esse ângulo externo aqui, ó. DOA. Ou melhor, AOD. Dá no mesmo, mas eu vou fazer questão de seguir a ordem AOD, tá bom? Então, o ângulo AOD é um ângulo externo, tá? Esse ângulo aqui, ó, é ângulo externo do triângulo OBA. E aí, por ser externo, ele é dado pela soma desse ângulo C com esse ângulo C. C mais C é 2C. Vamos fazer a mesma coisa, agora considerando o triângulo OBC. Para isso, note que BO é igual a OC, são raios. BO é igual a OC, são raios da circunferência, implicando que esse triângulo BOC é um triângulo isósceles. Triângulo BOC é isósceles. Então, esses ângulos aqui também são iguais, tá? Esse ângulo igualzinho a esse. Vou dizer que esse ângulozinho aqui é D e esse ângulo aqui também é D. E vou registrar assim, ó. OBC, o ângulo OBC é igual ao ângulo OCB e ambos são iguais a D. Beleza? E daí também, falando de ângulo externo, esse ângulo aqui, ó, é externo, tá? Ao triângulo OBC. Então, esse ângulo é a soma de D com D. Esse ângulo é 2D. Vamos também registrar aqui, dizendo que o ângulo COD é igual a 2D.
o ângulo COD é igual a 2D. Beleza? Agora é só observarmos o seguinte. Vamos lá, observa aqui. O ângulo B, ele pode ser expresso como sendo o ângulo C, que é isso tudo, menos esse pedacinho, que é o ângulo D. Veja se você compreendeu que o ângulo B é o ângulo C menos o ângulo D. Recapitulando, tá? B é daqui para cá só. Eu posso expressar B pegando esse ângulo todo, que seria o C, e subtraindo só essa parte, que seria o D, tá? Se tiver dúvidas nisso, poste nos comentários. O ângulo B é C menos D. E o ângulo A, a gente pode escrever o ângulo A como sendo, observe aqui, o ângulo A está aqui, ó, bem pequenininho. Vai ser esse ângulo todinho menos esse aqui, ó. Entendeu? Note. Esse ângulo todo, eu tinha registrado ele aqui, ó. Ele é 2C. Então, esse ângulo todo aqui é 2C. Daí, o ângulo A vai ser o ângulo 2C menos o ângulo 2D. Veja se entendeu isso, tá? 2C menos 2D. Beleza? Recapitulando, ó. O ângulo A é só você pegar o ângulo todinho, 2C, e subtrair o ângulo 2D. Sobra então que A é 2C menos 2D. Beleza? Tá aqui registrado. Pronto. É só colocar o 2 em evidência. Vai ficar C menos D dentro do parênteses. Então A vai ser 2 vezes quem é C menos D? B. Isso conclui a nossa demonstração nos 3 casos, tá bom? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula.